Estamos quase conseguindo, iniciando aqui um pouquinho nossa transmissão. Só um instantezinho para a gente poder se organizar. Ok. Ok, agora estamos já Ao vivo? ao vivo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria que estejamos nesta noite juntos para falar um pouquinho de um dos documentos do Papa, como já falamos anteriormente, de um outro. Nós tivemos um pouquinho de problema na nossa transmissão de abertura, mas eu vou começar mais ou menos como eu começaria com vocês. Altíssimo e onipotente e bom Senhor, teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, que clareia o dia e que com a sua luz nos ilumina. Ele é belo, é radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, ele é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas que no céu formastes, claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar e pelas nuvens, pelo sereno e por todo o tempo que dás sustento às tuas criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, com o qual iluminas a noite. Ele é belo, ele é alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, produz frutos diversos, flores, ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam pelo teu amor e suporta as enfermidades e tribulações. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Louvai todos e bendizei o meu Senhor, dai-lhe graças, servi-o com grande humildade. Louvado sejas, meu Senhor. Cântico das Criaturas, Francisco de Assis, século XIII. Máxima inspiração para o documento do qual nós vamos trabalhar nesse momento. Espero que vocês gostem. A minha parte será uma parte um pouco mais técnica, falando do documento em si. Depois, nossos irmãos, Padre Luiz Chepe e Fábio Fabrício, vão falar desde seu ponto de vista, das nuances nossas aqui de Amazônia, de Acre. Encíclica Laudato Si, louvado sejas, que fala de toda
todo o cuidado da nossa casa comum, foi publicada no Pentecostes de 2015. É uma encíclica genuinamente francisca. Por que genuinamente francisca? Porque é o segundo documento que ele assina, mas o primeiro, Lumen Fidei, eram ideias de Bento XVI, seu antecessor, que não chegou a ser publicada ainda no seu papado, e que Francisco simplesmente terminou e assinou o documento. Mas são ideias de Bento XVI, maravilhosas, inclusive. Mas a encíclica que ele assina, como genuinamente dele, Laudato Si, diz a que ele veio. Qual seria o seu tipo de trabalho como o chefe supremo e pastor da igreja nesse momento atual, a partir daquela data? O pontífice critica, isso é importante que se saiba, critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável e faz um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. Alterações esta que você, eu, nossos amigos aí, Padre Luigi e Fábio Fabrício, estamos sentindo na pele nesses últimos tempos. Não precisa nenhum estudo científico dizer. Já estamos vivendo isso, vendo e sentindo. A encíclica é uma maravilhosa resposta às expectativas das comunidades religiosas, ambientais, científicas, internacionais, bem como Francisco quer chamar a atenção das lideranças políticas mundial, econômicas e dos meios de comunicação social acerca da crise representada pelas essas mudanças climáticas que acabamos de dizer. Francisco deixou muito claro no seu documento que espera que a encíclica, e a gente também tem esse desejo como cristão, como ser humano, como amante de todo o criado, que esta encíclica influencie de forma contundente a política energética e econômica mundial e que estimule um movimento global por mudanças para deter a deterioração global do ambiente. Que palavras nos dá este santo homem na sua já idade tão avançada? Ele vai lembrando-nos sempre no documento que é importante, isso se repete algumas vezes, tudo está conectado. Não estamos sozinhos. Nós dependemos das coisas, as coisas dependem de nós. Tudo está conectado, interligado. Veja como ele usa um palavreado novo, né, para o nosso tempo. E olha só, destruir a natureza é destruir o próprio homem. E destruir o homem, para mim, para o senhor padre, para o senhor Fábio Fabrício, para nós cristãos que estamos ouvindo aqui, nós encaramos como um mal, um pecado. Ora, se somos cristãos batizados e defensores da vida e de todo o criado, então temos que preservar este todo, este ambiente que vivemos e que tantas gerações já passaram por eles, nós estamos passando e outras passarão. Aí vem a sequência do que questiona Francisco, este velho vovô, sábio, amantíssimo da natureza e com uma espiritualidade franciscana tão maravilhosa neste momento fantástico da igreja. Muitos criticam, mas para nós que já tivemos alguns outros papas, não se trata do melhor ou do pior, esse foi mais, aquele foi. Se trata de que Francisco é um vidente da atualidade. É aquele que sabe olhar as coisas e colocar o seu ponto de vista, não o seu ponto de vista, mas o ponto de vista da igreja e como Jesus olharia e diria, e muito mais o que ele faria. Pois é, veja, tudo está conectado.
Esse raciocínio de que destruir a natureza é destruir o homem é algo mal para Deus, é pecado para nós, é o raciocínio da ecologia integral que Francisco tem. Veja, tudo interligado, conectado, tudo numa interdependência de relações. Se refere sempre ao planeta chamando-o de a casa comum. Que coisa mais fantástica, a casa comum. O que quer dizer isso? Nossos irmãos indígenas falam tão bem disso. E vivem tão bem isso. E nós ainda não aprendemos que a casa não é minha. A casa é nossa. É das gerações que passaram, da que está hoje e das que virão futuramente. Então, o nosso dever de homem, de ser humano, de cristão, é de cuidar dessa beleza maravilhosa, dessa casa comum. Quando ele fala de casa comum, ele já se refere ao cântico dos cânticos, ao cântico das criaturas de Francisco, como ele inicia, Laudato si, mi Signore. Tudo é teu, tudo é nosso, tu nos deste tudo. Pois ele se refere a essa casa comum, a esse planeta que não é só nós que estamos agora, não é das gerações que passaram, mas é também das que virão. E aí ele faz um questionamento simples, mas absolutamente profundo. Que casa queremos deixar para as gerações futuras, para as crianças? O título da encíclica corresponde às primeiras palavras do documento, Laudato si, mi Signore. Na verdade, é uma citação do Cântico das Criaturas de Francisco, lá do século XIII. Este homem pequeno que brigou contra toda a situação de sua época, de seu tempo, lá no mundo feudal, de seu pai, que era se podemos falar assim, Chepe talvez conheça melhor do que eu, porque eu sei librescamente e por filme, mas era um senhor feudal e que usurpava os outros para manter o seu comércio. Pois Francisco briga com tudo isso, se despe da arrogância do seu pai, do sobrenome da família, e diz, não é isso. E aquela igreja, no momento diferente, que tinha também os seus pecados, Francisco também não é isso. E ele é convidado a reconstruir essa igreja sem se desvencilhar do seu Senhor, a quem ele é tão fiel. Louvado sejas, meu Senhor, por tudo que tu me fez. Pois ele evoca nesse seu poema, essa poesia em forma de oração, a fraternidade universal. Veja, século XIII, na medievalidade. E olha, esse grande homem. Francisco de Assis compara a terra como nossa casa comum. Não era a casa dos senhores, não era a casa de todos. Por isso ele, então, consegue atrair tantos jovens, homens, mulheres, para ajudar a cuidar de tudo aquilo, e uns dos outros, sobretudo, que é o mais importante. Preocupação que foi sempre da Igreja Nascida de Jesus Cristo, cuidar uns dos outros. O que fez Jesus se não cuidar dos outros? O que tem feito Francisco hoje, o Papa, se não cuidar do outro, sobretudo desses mais empobrecidos, largados, marginalizados nas ruas, nas sarjetas, nas calçadas? Não tem feito isso o padre? Às vezes o Papa, às vezes pergunta, e o Papa, o que deu, o que fez? Meu Deus, acho que a igreja nunca fez tanto pelos irmãos mais necessitados. Pois é, Francisco, no seu poema, chama o planeta de a casa comum. Há uma irmã, chama a terra de irmã, como quem partilha toda a sua existência, a sua vida, suas alegrias e tristezas. E ainda, há uma boa mãe. Quem não diz que a mãe é uma santa, é uma boa mãe? Pois é, Francisco chama a terra de uma boa mãe. Mãe que acolhe, mãe que abraça, mãe que não deixa passar necessidade, mãe que não deixa passar fome. Veja como Francisco, o Papa, evoca Francisco, o santo medievo, para fazer essa
essa conclamação a nós. Gente, olhemos uns para os outros, olhemos para a vida que estamos vivendo e vamos cuidar de tudo. Cuide de tudo, que tudo é nosso, tudo é teu, tudo é meu, tudo é seu. Pois, a encíclica tem 6 capítulos, um pouco longos, extensos, mas muito fundamentado, como qualquer documento da igreja. Francisco relê todos os documentos anteriores de tantos outros irmãos Papa. Francisco aceita, inclusive, orientações de pessoas que têm feito estudos, estatísticas de como anda o planeta, o aquecimento, a forma de como estamos degradando tudo. Ele não fala de coisas vãs ou de pensamentos só seus, mas ele fala a partir de fundamentações. A encíclica, o Papa condena de forma incessante a exploração da destruição do ambiente. Aí vem o mais importante. Ele não fala é fulano, é beltrano, é cicrano, é o presidente A, o presidente B, a nação A, B ou C. Ele diz, olha, é a apatia, a procura do lucro de forma irresponsável, a crença excessiva na tecnologia e na falta de visão política. A boa política, não essa sujeirada que a gente está vendo por aí, temos visto, e hoje explode mais e mais, e a gente parece que estamos num rio que não se termina nunca. Pois é, mas é a política, aquela que cuida do ser, aquela que discute na ágora a vida da comunidade e a vivência melhor e a dignidade para todos. O Papa afirma que, entre aspas, as alterações climáticas são um problema global com implicações graves ambientais, sociais, econômicas, políticas e, sobretudo, de distribuição de renda. Representa um dos principais desafios do nosso tempo, veja, lá atrás, alguns anos já, e lança um alerta para a destruição sem precedentes dos ecossistemas. Nós temos aqui no Brasil vários ecossistemas, e como a gente sabe que, em nome da lavoura, em nome da soja, em nome das grandes conglomerados de empresa, nossos ecossistemas estão sendo derrubados, acabados. Eu não sei se vocês enxergam daí uma beleza simples, singela, que eu fiz questão de colocar aqui hoje. É uma orquídea chamada Catasetum. Catasetum. Uma das tantas e quantas espécies que tem na Amazônia. E quando se derruba uma árvore, são centenas dessas espécies que se vão. Veja que beleza. São centenas de espécies, assim como insetos, assim como pequenos animais que dependem de tudo isso, desse sistema todo ali criado. Pois é disso que Francisco fala, é desse cuidado, é dessa beleza que nós estamos esquecendo de ter, desse cuidado com tudo o que foi criado, que não é meu, não é seu, é nosso e é das gerações que virão. A encíclica aborda vários tópicos, vários eixos de discussão, incluindo planejamento urbano, economia agrícola, biodiversidades. No entanto, agora aqui vem um importante, que é um debate nosso, de homem, de ser humano, mas sobretudo de cristão. Francisco afirma que no entanto, um debate em posição pró-vida. É um debate da igreja para defender a vida, afirmando que, entre aspas, palavra da encíclica, uma vez que tudo está relacionado, interligado, conectado, a preocupação com a proteção da natureza é incompatível com a justificação do aborto. E tem cristão católico que defende o aborto.
Por incrível que pareça, tem cristão, ou que se diz ser cristão católico, que defende leis abortistas, ou que elege abortistas. Não são palavras minhas, é a palavra do Papa. A vida está acima de tudo. E essa tem que ser defendida. E defender a vida é defender. De onde essa vida se sustenta? Do meio ambiente, de tudo que ele produz. Uma importante chave de leitura da encíclica é a questão que já foi abordada lá no início. Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai nos suceder? As crianças que estão crescendo. Você já se perguntou isso? A gente ouve falar, eu ouço porque eu sou pároco aqui no Tucumã, de paroquianos que vivem por aqui há muito tempo, Mocinha Magalhães, no Tucumã, que diz, padre, tomei tanto banho no Igarapé, São Francisco, pesquei no São Francisco, e o que é hoje esse Igarapé para nós dentro de Rio Branco? Senão um grande coletor de dejetos. Pois é. Que tipo de mundo estamos deixando para quem vai nos suceder? Trata-se de uma pergunta que não toca apenas o meio ambiente de maneira isolada, porque não se pode compreender a questão de modo fragmentado, porque não se pode compreender essa questão isoladamente. Isso conduz a um questionamento sobre o sentido da minha, da sua, Fábio, Chepe, da nossa existência, de você que nos vê, que nos assiste, que ouve atentamente essa nossa fala. Mas esse questionamento nosso, meu, de vocês, que existência sobre os valores que estão na base da vida social, razão pela qual questões essenciais são abordadas na encíclica. E eu as repito aqui, para que a gente reflita. Para que viemos a este mundo, a esta terra? Para que nós viemos? Já se questionou sobre isso? Que necessidade tem de mim, de você, de nós, esta terra? Será que só nós precisamos dela para arrancar o fruto da terra, comer e se manter para hoje, amanhã, depois e depois? Aprendamos dos nossos irmãos indígenas. Claro, tem muita gente que também sabe cuidar, preservar, plantar. Mas os nossos irmãos também tratam da mãe natureza como aquela que provê tudo e cuida de tudo com tanto cuidado. Quando alguns se deixam explorar, é porque foram convencidos, corrompidos por aqueles que querem a madeira para fazer o seu lucro, o seu sucesso lá na frente e ganhar um pouco mais. Mas não está na índole dele de derrubar, de devastar e de acabar. Pelo contrário. Inclusive, ele é até capaz de passar pelo teu quintal, que é fechado por muro, e tem lá um pé de manga, cheio de manga, um pé de goiaba, um pé de fruta, ele vai lá e come porque, na sua noção de cabeça, tudo é de todos. Tudo está para todos. Não é de quem colocou ali. A mãe natureza é que deu. Você colocou a semente, ou o passarinho deixou lá, e cresceu. É para todos. Veja, que concepção tão maravilhosa. Pois que necessidade tem a terra de nós? Para que viemos nós a este mundo? O documento faz uma exortação favorável a uma conversão ecológica. É uma novidade de Francisco. Conversão ecológica. A gente tem a noção da conversão à igreja, a conversão a Jesus Cristo, né, de quantos pecados cometemos nós com a natureza. E quando cometemos um pecado com a natureza, cometemos com nossos irmãos e irmãs, porque a natureza é a provedora para todos, de todos. Assim como você planta uma árvore, você não está plantando para você, você está plantando para todos. E, no mais, eu poderia falar dos 6 capítulos, dos quais ela foi dividido, e suas subdivisões, mas se tornaria um pouco extenso. Eu acho que fico por aqui, e eu gostaria de terminar como comecei,
Eu comecei com o canto de Francisco, o santo, o homenzinho lá do século XIII. Mas eu termino a minha explanação com uma oração de Francisco, o Francisco da atualidade, o Papa, esse que tem conduzido de forma tão simples, tão humilde, a Igreja neste tempo consumista e devastador. Oração pela nossa terra. Deus onipotente, que estás presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de sua paz, para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados, os esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos a beleza e não poluição nem destruição. Tocai, Senhor, os nossos corações. Tocai o coração daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e dos empobrecidos da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, como esse catacetum que eu mostrei para vocês. A contemplar o encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado, Senhor, porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Eu acrescento a saúde. Muito obrigado. Passo a palavra ao meu irmão Fábio Fabrício, por gentileza. Boa noite. Seja bem-vindo, querido. Fábio, padre, não é padre, né? O padre Luiz. Não, Fábio Fabrício, na sequência de fala. Ah, tá. Na sequência sou eu ou o padre Luiz? Ah, não sou eu. Então, muito boa noite. Boa noite a todos. Padre Luiz, padre Ângelo, obrigado pelo convite. Saúdo uma saudação franciscana de paz e bem. Saúdo toda a paróquia da Sagrada Família, todo mundo que nos escuta, que nos acompanha aqui pelo Facebook. Estamos vivendo dias difíceis, dias desafiadores para todos nós, homens e mulheres de igreja, para a sociedade em geral. Bom, eu sou Fábio, sou da paróquia de São Sebastião, minha paróquia de origem. Pertenço à Ordem Franciscana Secular, que é uma das ordens fundadas por São Francisco, no caso da Ordem Secular, para os leigos, homens e mulheres que vivem a partir de seus ofícios e que comungam esse ideal e essa forma franciscana de ver a vida, as relações e principalmente o seguimento a Jesus Cristo. Então, falar da encíclica Laudato Si, tendo diríamos assim, por objetivo contemplar aquilo que Francisco de Roma escreve à luz da realidade social, inspirado por Francisco de Assis, nos Passos do Evangelho, tocando diretamente a nossa realidade social e as dores do nosso mundo. Eu vou fazer uma breve abordagem mesmo, uma colaboração a partir um pouco de alguns aspectos da Laudato Si e um pouco a partir de uma visão franciscana da ecologia, da criação, comungando com alguns dramas e problemas que eu, na minha vida profissional, me deparo. Eu trabalho no Ministério Público do Estado, trabalho também dentro do sistema de justiça com públicos com populações vulneráveis, pessoas em situação de rua, questões de saúde mental, migração, tráfico de pessoas,
alguns contornos com o sistema penitenciário em algum momento, e o que essa realidade da Laudato Si, nesses seus 5 anos, a visão franciscana nos ajuda também a estar neste mundo, né, marcado por tantas discórdias e por tantas disputas. Bom, geralmente a gente escuta dos ambientes comuns, vamos cuidar da natureza, vamos defender a natureza porque precisamos dela. Acho que o padre Ângelo já tocou um pouco nesse aspecto, que também a Laudato Si nos diz, a criação ela não tem um fim apenas utilitarista. Ela não é importante só por aquilo que eu posso extrair dela, mas ela tem um fim em si mesma, como criação. Mais do que physis, mais do que natureza, como um conjunto de um sistema que se desenvolve e evolui, a Laudato Si traz-nos, inclusive a partir da revelação bíblica, a ideia da criação. Tudo que existe, existe por um propósito, portanto tem um fim em si mesmo. Por isso a dignidade do humano, como a dignidade de tudo aquilo que é criado, são objetos, diríamos assim, do cuidado da reverência humana e não do usufruto apenas para a satisfação das necessidades do ser humano. Um outro aspecto que traz a Laudato Si é de uma dívida ecológica intergeracional e interhistórica. Nós somos uma geração, estamos vivendo, inclusive, um momento de pandemia mundial, parece que a Terra disse, calma, já não aguento mais, para tudo. Alguns já diziam, este é o grito da Terra, que é também o grito dos pobres, que é o grito da criação inteira. Temos uma dívida ecológica. Será que nossa geração vai conseguir quitar essa dívida ecológica? Será que as próximas gerações estão sendo orientadas a assumir também essa dívida ecológica e ir quitando ao longo de sua caminhada histórica? Por fim, como gostaria de fazer uma pequena leitura do artigo 49, do parágrafo 49 da Laudato Si, em que o Papa coloca de forma muito clara que a discussão e a abordagem ecológica é também uma abordagem social. Não dá para falar da ecologia, da criação, do meio ambiente que estamos todos inseridos, sem falar das questões sociais. Diz o Papa, não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra quanto o clamor dos pobres. Interessante essa noção de justiça. Eu venho do sistema de justiça. Justiça não significa acesso às instituições de justiça. Justiça não significa acesso ao judiciário, por exemplo. Justiça significa cada um receber aquilo que lhe é devido por direito. Ir no posto de saúde e ter acesso ao sistema único de saúde, que alguns diziam que para pouco servia, e vamos defender só a rede privada de saúde. Hoje todos vemos, precisamos do SUS. Defendamos o SUS. Mesmo quem atacou hoje precisa do SUS. Justiça também é o acesso às políticas básicas, o acesso aos direitos fundamentais, e não necessariamente o acesso ao sistema de justiça. O Papa traz isso, falar da abordagem ecológica, é também falar de uma abordagem social, dos problemas da terra e dos problemas daqueles que mais sofrem num mau cuidado da terra, que são os mais vulneráveis e os mais pobres. Mas parece tão romântico tudo isso, a terra, a criação, o São Francisco dos passarinhos, e o Papa chama a atenção também para um romantismo que acaba nos afastando da realidade. Tudo aquilo que está na Laudato Si não é apenas uma poesia. Claro, tem muita poesia, tem ciência, tem Sagrada Escritura, tem tradição da igreja, tem também a pele dos que mais sofrem, que foram ouvidos pelos bispos, pelas conferências episcopais. E o Papa diz assim, é preciso olhar a realidade com sinceridade. Olhar a realidade com sinceridade. Faz críticas também ao negacionismo. Infelizmente, hoje nós temos uma indústria patrocinada por interesses tantos, que às vezes vão dos tribunais aos púlpitos e aos altares, e passa por esses caminhos, para negar coisas que são óbvias. Eu lembro da frase famosa do Bertolt Brecht, após a Segunda Guerra, que ele dizia que tempos são esses em que é necessário provar o óbvio. O Papa também diz, cuidado com uma visão da ecologia que não é sincera, e que nega, por exemplo, a ação humana nas transformações climáticas. Infelizmente, no estado do Acre, recebemos alguns pensadores que vieram aqui na Assembleia Legislativa do Estado, inclusive fazer
encontros para dizer até a igreja está errada porque está dando voz a cientistas que só querem fazer confusão, estão a serviço de outros interesses. O Papa chama um pouco a atenção para isso. E o Papa também vai dizendo do perigo que podemos nós, como cristãos, a encíclica não é só para os cristãos, é para o mundo, para os homens e mulheres de boa vontade. Aqui nós temos uma referência muito grande na Universidade Federal, que é o professor Foster Brown, que é um pesquisador há muitos anos, e o professor Foster não é um homem de igreja, não é um homem que tenha por referencial, a princípio, o referencial religioso, como a maioria de nós. E quantas vezes eu vi o professor Foster fazer uma abordagem científica e falar da Laudato Si. Laudato Si é lido por promotores amigos que atuam na área ambiental, por agentes que atuam na defesa dos povos indígenas, que hoje alguém disse que odeia esses termos. Então, é para o homem, para a mulher dos nossos tempos. O Papa vai dizendo um pouco desse perigo de estarmos acostumados com os problemas ao nosso redor. A nossa fé cristã pode, claro, ser um instrumento importante na luta pela dignidade das pessoas, mas nós também vemos o mau uso da fé cristã quando patrocina, até do ponto de vista das ideias, projetos que acabam negando a ação humana no meio ambiente e principalmente fazendo silenciar os clamores da terra e os clamores dos pobres da terra. A encíclica vai apresentar que as diferentes criaturas, assim como uma visão mesmo global, holística, uma visão até franciscana, refletem do seu jeito a centelha da sabedoria e da bondade infinita de Deus. Então, o Papa, falando da conversão ecológica, nos chama a passarmos da postura da dominação para uma postura de cuidado e cultivo. Bom, como me foi pedido, um pouco de uma abordagem franciscana sobre a encíclica. No inconsciente comum, coletivo, nós sempre, quando pensamos em Francisco de Assis, nos recordamos, talvez, de uma das suas características, que é, notadamente, o cuidado com a criação, a ecologia. Portanto, várias imagens de Francisco são retratadas como o santo dos pássaros, do lobo, das diversas criações, dos diversos animais. É verdade, essa é uma dimensão importante da vida de Francisco, que está registrado nas fontes franciscanas, o próprio Cântico do Irmão Sol. Tomás de Celano, que é seu primeiro biógrafo, narra vários acontecimentos da vida de Francisco, como, por exemplo, o Sermão dos Pássaros, quando Francisco dizia, riacho, fala-me de Deus, e via que Deus falava através das águas do riacho. Não que tudo era Deus, como um panteísmo. Não é? Tudo é Deus e a gente adora tudo como Deus. Não. O Deus da criação é o Deus do Cristo, é o Deus que se encarna pobre no seio da Virgem, que se doa na cruz, que se entrega na Eucaristia. Tudo está interligado. Jesus, o Senhor da nova criação. E Francisco via Deus através de tudo aquilo que era criado. Não havia hierarquia, não é? Não havia hierarquia entre aquilo que era criado. Tudo era manifestação da bondade de Deus. Francisco recebeu do Papa João Paulo II, no ano 1979, o título de patrono da ecologia, e depois, em 86, o título de patrono Homem da Paz e da Fraternidade Universal, por conta do encontro em Assis com os vários líderes mundiais. Francisco compõe o Cântico do Irmão Sol um ano antes de sua morte. Ele morre com seus 44 anos, no ano 1226. 1224, Francisco recebe os estigmas, as chagas, né, que nós conhecemos de sua vida. E no ano 1225, um ano depois das chagas e um ano antes de sua morte, em 3 de outubro do ano 1226, Francisco em Assis, próximo a Clara, que também é outra face da ternura, não é, franciscana, Francisco compõe esse belo cântico ao Irmão Sol. Francisco é um homem medieval, de 8 séculos atrás, não viveu o aquecimento global, não viveu as disputas, não viveu a migração de pessoas por problemas climáticos, não viveu o tráfico de pessoas, viveu outros desafios. Mas ele talvez seja o protótipo de uma ecologia integral. Precisamos voltar a Assis e ouvir um pouco mais do que fala Francisco, mas principalmente do que faz Francisco. Então, a sua mensagem é tão atual, tão atual. O Cântico ao Irmão Sol, antes do ocaso de sua vida, continua tão atual, dá nome à encíclica. Temos que passar de um romantismo despersonalizado,
da vida de Francisco para um Francisco que pacificamente faz grandes reformas. Ele foi um reformador no seu tempo. Ele foi incompreendido. Imaginem vocês quanto é bonito saber isso. Lá, 800 anos atrás, a própria igreja, a estrutura eclesial, teve dificuldade de entender a proposta de Francisco. E Francisco vai falar com o Papa da época, que tem o famoso sonho, que a igreja de São João do Latrão cai, e havia um pobre segurando. Hoje, 8 séculos depois, é o Papa que coloca sobre si o nome de Francisco como uma proposta de igreja. Então, próprio a igreja é guiada pelo Espírito, que vai sempre renovando nesse aspecto, né? Não podemos ficar atrás, temos que sempre nos renovar. Francisco de Assis foi considerado um dos homens mais influentes do segundo milênio. É um homem conhecido não só pelo mundo católico, pelo mundo cristão, mas por outras culturas e por outros povos e também por tanta gente. Esse ano, 2019, nós recém comemoramos o encontro de Francisco com o sultão. 800 anos que Francisco foi no Egito durante uma cruzada, e não foi ali para... Ele não tinha poder para parar uma cruzada, mas ele foi estabelecer um vínculo de paz. E depois de 800 anos, franciscanos e muçulmanos têm um vínculo. A Terra Santa, até hoje, está lá os franciscanos cuidando dos lugares sagrados, graças a essa intervenção pacífica de Francisco. Foi tão bem celebrado no ano passado, esses 8 séculos. Queria fazer, e vou até encaminhando um pouco, para a gente não cansar e ouvir a experiência, na sabedoria do Padre Luiz Sepp. Nós ouvimos no Sínodo da Amazônia, o Sínodo da Amazônia é filho da Laudato Si. E nós temos o filho do Sínodo da Amazônia, que é a querida Amazônia. Então, quem ainda não leu, é um dos últimos presentes de fevereiro, né, desse ano, que temos que ler. Os outros já estão lendo, então nós da Amazônia temos aí que está com ela, é o espírito perfeito, é o espírito da Laudato Si para nós aqui desta região da Amazônia. E eu lembro que houve uma polêmica, porque o Papa, acolhendo as tradições dos povos andinos, amazônicos, levaram seus símbolos, e levaram também o símbolo da Pachamama. Nossa, grupos entenderam isso errado, mas quero dizer a vocês que a Pachamama, na língua dos indígenas dos Quechua, quer dizer Mãe Terra, que Francisco, 8 séculos atrás, no Canto das Criaturas, dizia: louvado sejas, meu Senhor, pela irmã e Mãe Terra. Então, veja como a história do cuidado, né, com a criação passa culturas, histórias, épocas, e às vezes a gente vê tanta gente, até cristãos católicos, perto de nós, das nossas comunidades, que às vezes se deixam levar por uma ou outra informação descontextualizada. A Pachamama para os indígenas, para os quechuas, é a Mãe Terra de Francisco de 8 séculos atrás. É tradição da igreja, é história da igreja, é história dos santos. Portanto, negar isso, não é também negar a nossa própria história, a história da nossa igreja. Tem um quadro famoso de Giotto, do ano 1297, que é pintado São Francisco com os pássaros, vários pássaros. E é interessante que nós temos pássaros como as cotovias e as andorinhas, e nós temos outras aves, como os corvos, naquele quadro. O homem medieval, ao olhar aquele quadro, claro, via um Francisco que falava com os pássaros, mas aquela era uma metáfora de que Francisco falava para as várias camadas da sociedade de seu tempo, a necessidade de uma fraternidade universal. E esse quadro é do 1297. Na diversidade dos pássaros, das aves ali pintadas, do corvo, que representava algo na cultura medieval, a andorinha, tem um encontro de várias realidades com o homem que em si, na sua prática, na sua forma cristã de ver a vida, consegue conciliar as várias realidades criadas. Bom, Francisco é mais do que um simples amante da natureza, alguém que tem uma proposta concreta de vida, como Jesus Cristo, é o protótipo da ecologia integral. Por fim mesmo, acho que nós temos como cristãos, a partir da encíclica Laudato Si, alguns compromissos que o Papa diz. Compromissos a nível pessoal, comunitário, eclesial e social. E no finalzinho da encíclica o Papa diz assim: todos somos responsáveis pela casa comum, mas cuidado, tem responsabilidades diferenciadas no cuidado da casa comum. Tem pessoas que têm mais responsabilidade pelos cargos que ocupam, pela posição que estão na sociedade, na vida da comunidade, na igreja. Portanto, temos todos responsabilidades, mas elas são diferenciadas para cada grupo de pessoas.
porque senão a gente vai considerar que aquele que tem responsabilidade de fazer leis para a proteção ambiental cumpriu sua parte só quando gastou menos água no seu ambiente doméstico. Também lá, mas no seu ofício ele tem outras responsabilidades que talvez alguém que está lá na vida da comunidade não tenha, porque não ocupa esses espaços. Então, meio ambiente, parece, até alguns dizem, são os ecochatos, né? Os politicamente corretos. Todos somos responsáveis no nível de nossas responsabilidades. Mudança do estilo de vida, conversão ecológica, terra não como depósito de lixo, limitação ao máximo dos recursos não renováveis e o cuidado dos pobres. Estamos na Amazônia, tem aumentado a migração aqui dos índios Warau, que tem chegado, que são devastados já há tanto tempo pela mineração, e tem chegado, estão nos nossos sinais. Eu tenho acompanhado algumas situações assim, dentro do Ministério Público. Terem ideia, estávamos essa semana com um caso na fronteira de adolescentes egípcios, nesta rota de migração forçada para o tráfico de pessoas. Já a imprensa também publicou. O aumento da população de rua em Rio Branco. O aumento da população carcerária, que uma vez saída do sistema carcerário, não encontra mais na sociedade e na família acolhida e engrossam a população de rua, os números de pessoas de rua. Os grandes problemas e desafios à saúde mental, o uso abusivo de álcool e drogas ou as outras patologias psíquicas, doenças psíquicas do nosso tempo. Tudo isso está interligado. Se está interligado à vida, também está interligado às redes da morte que a gente precisa desconstruir, descarrilhar. Bom, eu acho que eu gostaria de colaborar com esses aspectos, espero que, né, é uma colaboração nesse todo, né? Ouçamos mais os nossos povos tradicionais, porque Deus também espalha suas sementes do verbo em todas as culturas e em todos os tempos. Somos todos defensores da vida, na escola de Francisco de Assis, na escola de Francisco de Roma, no seguimento a Jesus Cristo. Agora vamos ouvir o Padre Luiz, não é? Bom, agradeço esta oportunidade que vocês me deram nisso, né? E, sobretudo, diria, vamos tentar um pouco de sermos, de um lado, de olhar a realidade. Eu fiquei assustado quando não sabia, não tinha ainda nascido quando teve aquela febre espanhola, que matou milhares, milhões de pessoas, vendo o que está acontecendo agora. Vendo quanto, sobretudo, as pessoas vão e são enterradas não como um sinal de vida, mas para desaparecer, até amontoadas, uma em cima da outra. Fiz também uma outra coisa que me deixou, de uma maneira assim, quase desgostosa. Todo mundo fazendo o isolamento, mas para dar o mínimo, que são R$600 aos pobres, filas e filas, filas enormes, milhões de pessoas que vão receber uma esmola para poder sobreviver. Então, acho que aqui vai um pouco, diria, este momento da Laudato Si Mi Senhor, que vai um pouco numa linha de não só olhar, não só julgar e ficar satisfeito se não aconteceu comigo e depois ficarmos indiferentes para os outros, mas de abrir o nosso coração. Vou iniciar com uma frase do Papa Bento XVI. Quando estava no conclave para ser eleito, tinha sempre a missa que é chamada Diligendo Pontificem, isto é, para ser feito Papa. E ele disse uma frase que um pouco pinta a nossa sociedade. Ele disse o seguinte: olhem, nós estamos vivendo numa ditadura do relativismo, alicerçada em duas colunas, a coluna do individualismo e a coluna do utilitarismo. Porém, com uma única referência que é chamada do egocentrismo. E depois termina também com uma frase dizendo: olha, e doentes de resultados imediatos. Atrás desta frase se esconde o drama que estamos vivendo, onde, em nome do lucro, em nome do dinheiro, estamos dispostos até não só a nos matar um para com o outro. Cresceu este alimento, este tráfego, este desemprego, esta baixa qualidade de vida, mas sentir um pouco que esta faz parte também da destruição da natureza. É difícil que o agronegócio venha para satisfazer
a fome de todos. Foi até em 2013, junto com Dom Moacir, na FAO, que é uma entidade lá em Roma, que diz um pouco, estuda a terra, a capacidade de produzir e, diria, a capacidade também de poder gerar mais vida. E pelos cálculos feitos por agrônomos, por economistas e tudo, a terra pode dar de comer a 11 bilhões de pessoas. E a gente faz uma pequena reflexão, bem simples. Nós somos 7 bilhões e mais de 4 bilhões sofrem na fome. Tem alguma coisa que não funciona. Por isso que esta interconexão nos deve sentir um pouco a melhorar a nossa vida e não simplesmente a cada um ficar satisfeito. E eu até digo uma coisa, pode ser que escandalize muito. Até Deus virou um produto a ser comercializado. Porque uma vez Deus falava, e através da sua palavra, ele ajudava no sonho, na utopia do reino de Deus, na busca de uma justiça, na busca de uma igualdade, na busca de usar a terra sem propriedade. Agora, eu posso escolher a religião que mais satisfaz o que eu quero. E aí surgiram tantas religiões. E perdemos o sentido, diria, do passado. E não temos nem, diria, o sentido do futuro, porque perdemos também a utopia. Por isso que o Papa nos coloca de uma maneira, diria, muito fraterna, como levantaram os dois nesta parte, nesta explicação. Quem somos nós? O que é que nós queremos? Queremos uma sociedade só para poucos, deixando a maioria na pobreza? Queremos uma sociedade onde um grupo... Eu fiquei com pena nestes dias quando via pessoas que ficavam até a noite para poder tentar de saber se recebiam R$600. Quando penso que só chamado a mordomia do aluguel para todos os poderes, a parte aí é mais de R$5.000. E R$5.000 é maior que 92% do salário dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Então, tem alguma coisa que... É sentir do que o Papa começa, com a sua simplicidade, a colocar que, junto com os pobres, usando o Ain bíblico, existe também uma fragilidade do planeta. Nós estamos vendo que até a água está faltando, até ninguém mais quase acerta este desequilíbrio ecológico. Então, o Papa tem estas ideias que eu chamo os eixos do caminhar um pouco. Ele quer que todos tenhamos vida. Não quer que nós, que já temos tudo, possamos enriquecer cada vez mais que todos. Um segundo ponto, ele diz, então, precisamos pensar a um novo paradigma. E, sobretudo, não só em formas técnicas. E eu sinto que quando alguém vai com o agrotóxico para poder matar, ele mata a fonte da vida da nossa terra. Você sabe que nós temos uma escola ligada lá em Nova Califórnia, e um aluno me disse uma vez, padre, sabe, não temos nem mais mel. O mel diminuiu. Por quê? E se levantou outro menino e disse, eu sei, porque meu pai, para limpar, coloca agrotóxico. E o agrotóxico mata não só as raízes, mas tudo quanto gera vida. Mas dá mais fruto. Então plantamos. E não seguimos mais, eu chamo, aquela bonita capacidade de construir um mundo segundo a lua, segundo o sol, segundo os costumes aí. E aí, sobretudo, estas formas de poder que são ligadas à tecnologia. Numa das leituras que a gente faz nisso, estão percebendo agora, com este drama, não se sabe como isto vai ficar. Mas se nós continuamos com esta parte tecnológica, tecnologia perfeita, está saindo um celular por dia, com bilhões, para poder dar a todos a segurança do celular. E não temos ainda nada para vencer a malária. Não só o coronavírus, mas também a malária ainda não foi vencida. Então, tem alguma coisa aí, esta maneira. E diziam que mais de 30% dos trabalhos manuais
ficarão na esmola. Então, como pensar, então, esta interconexão para que a tecnologia sirva para ajudar, mas não praticamente para poder substituir a vida humana ou tornar a vida humana escrava com a idolatria da tecnologia. Precisamos também pensar a uma outra economia. Até vou ler no final, vou dar a última palavra que o Papa diz, a nossa economia é de morte. É de morte. De morte porque não dá nem para sobreviver. Por isso, e depois o desemprego, então teria que... Qual é o progresso? Eu que me fico... Eu não sei, nasci na Itália, e ainda fazia parte do primeiro mundo. Aqui é o terceiro mundo, aqui é uma colônia. E em 2002, o G8, ele disse que eles vão manter a técnica, mas tem que dar a comida para eles. Toda a soja, fiz uma pesquisa, toda a soja que nós produzimos, ela vai para os animais dos Estados Unidos e da Europa. E nós, às vezes, estamos com muita fome. Estamos com algo que entra dentro da nossa vida. Depois, acho a descoberta melhor que pegaram dos indígenas. Sobretudo os indígenas, têm sentido que toda criatura, como dizia também Francisco, até uma formiga, até um pássaro, até uma pedra, até as montanhas, até a terra, é um dom de Deus. É uma vida. E a terra sente, tem aquela frase famosa que Deus sempre nos perdoa. Nós, homens, de vez em quando, nos perdoamos, nós homens. A terra nunca perdoa. E a terra sempre rejeita se nós a tratamos mal. Por isso que tem esse sentimento, eu diria, de sentir que a criação de Deus é viva, é uma pessoa. Por isso que, seja Francisco, e antes de Francisco, os Aymaros, que todos aqueles que... A terra é uma mãe que gera fruto. Então, como é que podemos resgatar esse sentido profundo? Depois, que não é só do homem ou da mulher. Até digo uma coisa que me dói muito. Cada 10 minutos, uma mulher ou é estuprada, ou apanha, ou é tratada. Ainda este preconceito que existe e que nos induz um pouco a sentir que, pelo contrário, macho e fêmea, Deus os criou, a sua imagem e semelhança para sermos uma vida nova. Depois diria que devemos até, neste momento, vencer o nosso narcisismo racionalista para entrar em debates sinceros e honestos. E cada um tentar de colaborar com as suas riquezas, com a sua diversidade, a construir um mundo novo. E aqui entra toda a questão que eu chamo, que quase ninguém quer ouvir falar, da responsabilidade política e internacional. Então, o que é política? Eu sempre uso uma frase, por isso que sonho com isso, uma frase do nosso Papa que dizia, do nosso Papa Paulo VI, que dizia que a política é a arte mais sublime de exercer a caridade. Não tenho nada contra as orações de caridade, ao sistema de dar assistência da parte aí, mas como sonhar um mundo diferente onde cada um constrói o mesmo objetivo? E depois dizia que, neste momento, parece que a cultura do descarte. Não sei, mas fico impressionado ainda agora quando vejo que os corpos, os túmulos são jogados um em cima do outro. Descarta logo. Porque pode ser que possa até entrar, mas tratar uma pessoa que viveu, um ser humano, como se fosse um descarte, é ser coberto logo, já descartado. Por isso que sonhamos, então, um novo estilo de vida. Gostaria que estas ideias que o Papa ele nos transmite com uma delicadeza bem aberta, entrassem dentro também do nosso caminho, da nossa vida. E aí, então, vamos até usar, como já alguém colocou, as duas filhas, ou os dois filhos, né, que já gerou esta Laudato Si Senhor. A partir de São Francisco, a partir das tradições dos antigos povos, é chamado um pouco primeiro o documento final do sínodo, que é bonito nesta parte, e no mesmo tempo colocar a última encíclica. Interessante. Até estamos ainda no período pascal, que está terminando, mas
Quem preparou o período pascal foi o período quaresmal. E aí, então, o documento final do sínodo, ele nos fala de 4 conversões, para sentir a conectividade de uma com a outra. Porque nós somos, às vezes, tão quadrados, ou incapazes de sentir que cada um pode colaborar com a sua diversidade e com a sua capacidade, até o mais pobre, para construir algo de novo. E chama estas conversão integral. A palavra integral é algo que conhece o conjunto. Se nós não conhecemos o conjunto, vou dizer uma coisa que aconteceu. Acompanhei uma pessoa muito doente, não vou dizer o nome por respeito. E vinham vários médicos, cada um especialista, um da perna, outro do sangue, um do coração, do fígado. Cada um visitava e dava remédio. Chegou aquela pessoa a ter mais de 40 remédios. E não é possível. Porque cada um dá dele, né? Incapazes, em conjunto, de dizer como é que está o corpo desta pessoa, como é que está a saúde desta pessoa, como poder melhorar esta pessoa. Então ele fala de uma conversão pastoral. Aquele que diz que ele sabe tudo da pastoral, que sempre foi feito assim, que nunca mudará, porque ele é assim, porque diz isso, ele não entende que a palavra pastoral é o pastor que conhece as ovelhas e os conduz para a vida. Olha que estupendo, eu acompanhei um pouco os pastores lá no Abruzzo. Eles ficam até 5, 6 meses sozinhos nas altas montanhas, só com as ovelhas. E não tem ninguém. Esta capacidade de um doar a vida para o outro, esta capacidade de transformar a pastoral, não em cursinhos, não em ouvir, mas também em escutar e, sobretudo, tentar, a partir dos diferentes núcleos, recompor aquela vida que vale para todos. Depois, a segunda conversão também é cultural. E, às vezes, aqui sou um pouco desolado nesta parte, porque vejo que pessoas que não conhecem o nosso Acre, que nunca entraram aqui no nosso Acre, que vêm e julgam. É isto, é isto, é isto, incapazes até de escutá-los. E eu fiquei quase entusiasmado no sínodo. Quando, pela primeira vez, até os nossos bispos, os cardeais, foram convidados uma semana a escutar também todas as pessoas. Escutar um pouco o outro, para aprender. Como já tu disse, por exemplo, o Fábio dizia bem claro, os indígenas. Eles chamam de a terra de Pachamama. Um pode vender a terra ou pode usar a terra para transformar em dinheiro. Que a nossa mentalidade da industrialização, a nossa de ter dinheiro, de tirar o dinheiro, incapazes de conviver com a terra, de ajudar a terra e, sobretudo, de favorecer até os nossos biomas. Então, e sobretudo, diria neste momento, não é então que os indígenas, como uma vez se dizia na palavra latina, tabula rasa, não entendem nada. Eles têm uma vida, têm uma cosmologia, têm um sentido religioso, têm um sentido da fidelidade, tem um sentido também de conviver. Não vivem para trabalhar, mas trabalhar para viver o mínimo necessário. Então, tem coisas que precisamos até sentir que esta enculturação é também uma forma de interculturalidade. Me dizia uma vez um seringueiro, quando fizemos aquela campanha de alfabetização com o projeto Poronga, mas nós, a parte aí, né? Todo mundo se entendia. Agora que o curso de educação vem de Brasília, estão falando outro, mas não estão falando nem da seringa, nem da nossa mata. Então, como é que esta globalização todo mundo tem que ter? Não só o mesmo vestido, e aqui os meios de comunicação são altamente qualificados nisso, o mesmo vestido, a mesma penteadura, o mesmo canto, nada disso. Quer dizer, como conviver com uma pluralidade de culturas e tentar de construir esta vida. Depois, aqui não entro, mas a parte uma conversão também ecológica, porque nós aqui até fizemos uma campanha da fraternidade sobre os biomas, temos 7 biomas diferentes, e cada um
tem não só uma vida diferente, uma cultura diferente, um modo de cozinhar, um modo de agir, um modo de se expressar. Então, como é que nos enriquecemos mantendo a nossa capacidade de reconstruir o mundo, não a partir do quanto eu ganho, mas a partir de quanto eu posso, em conjunto com a Mãe Terra, com a Mãe Água, com o vento, com o fogo, construir uma vida melhor para todos. É o sonho de Francisco que tentou já 800 anos atrás. E também nesta parte, última conversão, é a conversão sinodal. Olha, gente, eu estou decepcionado, porque uma vez me diziam que todo cidadão pode decidir. O que é que nós decidimos? Não somos nem capazes de decidir se o nosso salário mínimo pode aumentar, que já tem alguém que não dá. Agora, como é que podemos, na parte sinodal, trabalhar em conjunto, escutar e, sobretudo, adaptar os nossos princípios, os nossos valores, num trabalho de respeito à variedade, à multiplicidade? Então, gostaria que isto entrasse com esta. Para a conversão, não é só, desculpa, né? Ir se confessar, o padre diz, não faça mais isso, reza a Ave Maria, do padre, não é isso. É a capacidade de modificar aquilo que está dentro de nós para nos tornarmos capazes de sermos os príncipes da paz, os príncipes do amor, os príncipes da vida e ajudar o outro. Mas o Papa diz, depois, no documento Querida Amazônia, ele diz uma coisa que nós perdemos. Ele teve que sonhar. Ele tem, então, 4 sonhos da nossa Amazônia. Primeiro, um sonho social. O bem viver e bem conviver. Não quanto é que te posso dar, viver melhor que o outro. Não é isso. Mas como viver bem a partir das nossas riquezas naturais, aí para poder. Agora com os aviões chega tudo. Pode comer de tudo. Ou também eu quero dizer até aquela piada, né? Na Itália, o ano passado, exportaram 25 mil toneladas de boi verde. E me perguntaram, padre, sabe por que se chama verde? E sabe por que te digo? Este boi verde é destruir a nossa floresta, porque cada boi precisa de 1 hectare e meio como pasto, para poder fazer a carne e exportá-la. Mas então nós estamos destruindo a floresta. A interconexão que se tem é chamado até de boi verde, aí pelos nossos aí para poder vender, não para poder. Então, como é que podemos conviver um pouco nesta parte de um sonho, eu diria, do bem viver, bem conviver, sem impor nem os nossos regimes mentais, nem a nossa educação, nem a nossa vida. Depois aqui tem uma frase tão bonita, um sonho cultural. Olha que aqui, como também o Papa usa esta palavra do poliedro. O que é o poliedro? Não só o poliedro é feito de várias faces que compõem o mesmo pedra preciosa, várias faces. Então, a nossa igreja também tem que ter várias faces. A nossa vida cultural tem que ter várias faces. E não aquela imposição de tudo. Aquele que vem de fora. Sobretudo nós ainda, me parece que estamos vivendo ainda num regime colonial, onde é proibido usar os frutos que nós temos, porque é melhor. Se vai no supermercado, se vai no shopping. Eu até não sei, na vez dizia, são mais de 40 anos, quase 40 que estou aqui no nosso Acre, dizia, Ororai, me dá uma manga. E ele pegava manga. Agora, se tu pergunta, aonde posso pegar uma manga? No shopping center, no supermercado. Olha que mentalidade diferente. É como usar os nossos recursos para poder sobreviver, sem destruí-los. Por exemplo, eu quero ser bem claro, uma vez fomos, quando Marina era ainda ministra, no mercado comum europeu, propondo, dizendo, olha, os remédios normalmente são 20% naturais, 80% artificiais. E nós temos aqui nas nossas árvores uma mina na riqueza farmacêutica e uma riqueza também estética de perfumes aí.
E o meu sonho também, sonho sempre com o Papa, aí, de termos uma biologia de pesquisa para os jovens estudar e, a partir disso, tirar não só pranchas para poder fazer a coisa, mas das nossas árvores a fonte da vida farmacêutica, a fonte da vida até de beleza. Como é que podemos sonhar isso? Aí, mas tu imagina, as grandes empresas que nos disseram partia de ignorância para baixo, né? A partir porque não conseguiam. Depois, um sonho também ecológico, aonde, olha, a Amazônia nunca teve um terremoto, nunca teve na ventania, mas estamos nos aproximando, porque o rio de água de baixo e de cima não consegue mais misturar a umidade em todo canto. E aí, então, teremos daqui a pouco também como está acontecendo em toda parte estes aumentos. E, sobretudo, diria, olha, bem simples aí, um sonho eclesial sinodal. Isto é, uma igreja, ou todas as igrejas, que tem que ter este sentido de não só se refugiar num poder, mas ter a capacidade de transformar a todos em cidadãos que amam, que servem. Tem aquela frase tão bonita de Jesus, quando a mãe de João e de Tiago disse: Jesus, quando tu serás poderoso, coloca um à tua direita e à tua esquerda. E Jesus responde: eu sei que os poderes tiranizam e investem para ter mais votos para as próximas eleições. Mas entre vocês não seja assim. Cada um seja o servidor do outro, aquele que ajuda o outro. Olha que esta, diria, é a verdadeira política, e transformar também que nós possamos até não só dizer que vai bem, mas como melhorar a nossa vida. Uma comunidade eclesial. O Papa nos está dando este exemplo que pode, com todo respeito, sonhar um mundo novo. Então, diria a gente que este, diria um pouco, é o ensino do nosso Papa, o ensino também da nossa igreja, é um sonho. E todo mundo sabe, né? Às vezes, falando com os casais, me diz, padre, era melhor a vida quando a gente namorava. Desde que casamos, começam os problemas. Aí, também, cada um de nós tem os seus problemas. Então, não podemos pressupor que os outros sejam melhores ou piores que nós, né? Mas como construir em conjunto sem perder este sonho? Aqui tem uma expressão que a utopia parece que não serve para nada. Faço um tipo de interpretação muito minha. Jesus, ele dizia aquela frase: é do alto de uma cruz que eu chamarei todos os povos a mim. E na subida, também não é na grande subida, mas na subida, levando a cruz, cai 3 vezes. Não aguentava mais, até o sireneu ajudou ele. E a mãe que se aproximou de Jesus não lhe disse: meu filho, morre aqui, vai, não entra, deixa esta casa. Não, ele disse: o meu sonho é do alto de uma cruz, doando minha vida, que eu atrairei todos a mim. Este é o sentido da utopia, que dizia também o Galeano: se nós perdemos o sonho da utopia, mudamos de hoje para amanhã completamente, incapazes de perceber que temos um sonho e vamos atrás desse sonho até devagar chegar a este sonho. Por isso que diria que estes sonhos, se nós não sonhamos, por isso que somos tão barateados, né? Parece que não sonhamos mais. Sempre esperamos que alguém passe e diga o que nós fazemos. Sonhar este mundo novo através das conversões e, sobretudo, através daquela capacidade de dar a todos esta humanidade. Eu vou dizer, tenho ainda 2 minutos. 2 minutos aí. Nesta parte, diria, o que aconteceu aqui no Acre? Quando eu cheguei, em 84, depois tínhamos problemas pastorais com a Bolívia, porque muitos iam batizados. Então, fizemos uma comissão aqui junto com Dom Moacir, e do outro lado, o bispo de Riberalta, que era o Dom Luiz Casei, aí com ele sentamos. E então surgiu que, além de fazer esta pesquisa de como podíamos melhorar as nossas relações, saiu o problema que tínhamos muitos brasileiros que eram foragidos na Bolívia.
Porque aqueles que dizem que vieram para dar o produto a nós, para dar toda a comissão a nós, eles vieram tirando todos os seringueiros, queimando as palhoças dos seringais, botando para correr para fora. Então saímos até com grupos de seminaristas, fizemos 4 grupos, percorremos o Rio Acre, de Código de Assis, Brasil, a Cobija brasileira. Depois percorremos também o Rio Chipamano e Caramano até o Rio Abuná, que se forma lá naquela Santa Rosa, que é na cidade pertinho do Capixaba, centro de Capixaba, e depois o grupo que fez o Rio Abuná. E descobrimos que do outro lado tínhamos mais de 8.000 seringueiros que foram obrigados a fugir frente ao avanço do boi e ao avanço do agronegócio. Aí. Estavam com problema porque também na Bolívia não tinha permissão, a não ser se casando, de ter um pedaço de terra. Por isso que criamos até aquela estrutura de muitos que eram casados na Bolívia e casados também no Brasil. Aí. Tinha 8.000 que correspondia também, fomos também lupando nos documentos oficiais. Aí, né? Que foram. Então, por que invadir uma terra ou colocar uma terra que já era de muitos, dos indígenas antes, dos seringueiros depois, e usar esta terra para lucrar e exportar? E foi então que surgiram todo o sobremovimento dos empates, toda esta história que às vezes eu vejo que ninguém conhece. Porque a resistência contra o desmate não veio da cidade, mas veio dos seringais. E perdemos muitas vítimas também lá. E também agora, que se fala neste atual, não sei se chamar o governo atual, de tirar as reservas extrativistas, de tirar os parques, aí, né, agora está dizendo, oh, isto não vale mais, precisa... Então, como é que podemos construir, então, mundos diferentes, cada um integrando e vivendo com o outro? Então, termino com estas palavras bem simples. De um lado, redescobrir a Pachamama. Do outro lado, o Pachacuti, que é construir um futuro, como bem o Fábio dizia também no Ângelo, na justiça. Não num futuro onde mantemos, como nós falamos aqui no Brasil, sempre a casa grande e senzala. Até pintamos, às vezes, nas nossas reformas, mas sempre mantemos isso. Então, construir para que todos possamos viver em paz. Aí, nesta linha, estamos construindo uma nova era, que os índios chamam de terras semales, os negros de quilombola, e nós de um novo céu, uma nova terra. E o Papa Francisco, ele diz, para tornar, diria, mais claro este sonho, ele disse esta frase tão bonita. Diz, nenhuma família sem teto, nenhum agricultor sem terra, nenhum trabalhador sem trabalho, nenhuma pessoa sem a dignidade que o trabalho dá. E eu gostaria de acrescentar, nenhum extrativista sem floresta, nenhum povo tradicional sem o próprio território que lhe serve para conviver com a natureza e construir a natureza. Então, acho que temos linhas. Hein? Agora, o problema bem sério, diria, nesta parte que nos espera um pouco mais, é também de nos reencantar com a caridade política, que não é simplesmente levar as coisas, mas construir um mundo onde todos os seres humanos, independentemente de raças, independentemente de culturas, possam se sentir à vontade, um ajudando o outro a sonhar e a construir um mundo melhor. Obrigado. Muito bem, padre. Muito obrigado por suas sábias palavras. Padre Luiz Chepe, há muitos anos aqui na nossa região, na nossa diocese, e um grande conhecedor, mas um grande amante dos povos tradicionais, e a gente agradece pela sua sabedoria e sua contribuição aqui, fazendo um pouco da hermenêutica de Laudato Si para nós. Muito obrigado. Para a gente fazer, então, nossas considerações finais, nós gostaria de dar 2 minutos a Fábio Fabrício para fazer sua consideração final, e já te agradecendo pela sua presença, sua
pertinente discussão aqui conosco sobre o documento e sobre a franciscanidade desse próprio documento. Fábio, por gentileza. Bom, eu agradeço a paciência da escuta, né, de todos. Para mim é uma honra estar com vocês, né, com os senhores, Padre Luiz, Padre Ângelo. Faço uma saudação a todos da Paróquia da Sagrada Família, que nos cedia neste encontro hoje, mas também as outras pessoas que estão nos ouvindo. Agradecendo a fecundidade desta noite, das sementes que foram aqui faladas, sementes que têm ganhado o coração de tanta gente e as mãos de tanta gente. Ao final, sempre nós viemos de Deus pela terra e voltaremos a Deus pela terra. Portanto, já não podemos mais nos desconectar dela, já não podemos mais viver como apartados dela, né? Então, acho que ficamos sempre com o compromisso de superar as linguagens de ódio, os preconceitos, e ouvindo aquilo que nos diz o Papa. Dom Mauro Morelli dizia que Francisco, cardeal Bergoglio, foi convertido no trabalho pastoral das periferias de Buenos Aires. Francisco de Assis foi convertido com o beijo do leproso. Então, esses espaços de conversão que a vida nos oferece é de encontro, sempre encontro com Deus e com o outro. E para encerrar, diz o Papa Francisco sobre São Francisco. Francisco era um místico e um peregrino, que vivia com simplicidade, mas numa rica harmonia com Deus, com os outros e com a natureza. Nele, em Francisco, nota-se até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior. Então, que o nosso cuidado com a natureza seja também pautado por uma mística do encontro com Jesus Cristo, que vive nas várias periferias existenciais, interiores, sociais e comunitárias. Então, encerro agradecendo mais uma vez com a famosa saudação de paz e bem. Franciscano mesmo. Obrigado, paz e bem. Franciscano ao extremo. Maravilha. Obrigado, Fabrício. Padre Luiz, 2 minutos para o senhor fazer sua consideração final. Obrigado. Só para dizer que, às vezes, acho que temos que ter um espírito pequeno dentro de nós, humilde, e aceitar também que aqueles que, às vezes, que não têm tantos títulos, sejam capazes de nos ajudar. E só para dizer, em 89, depois do ano da morte do Chico Mendes, no ginásio aqui que tem no Aeroporto Velho, naquela área, foi feito o segundo encontro dos extrativistas. E pela primeira vez se falou de uma aliança dos povos da floresta, dos povos da mata. Vou ler só um trecho daqueles que eles dizem, para dizer um pouco que isto faz parte da nossa história. Já em 89, por isso que parece que quem vem aqui no Acre acha tudo, abrupto, tem que fazer nada aí, né? Tem uma história. Ele diz: o acordo dos povos da mata que concluímos aqui no Acre reúne índios, seringueiros da mata, habitantes das margens dos rios, no esforço comum de proteger e preservar aquele grande e, no entanto, frágil ciclo vital formado por nossas matas, lagos, rios e fontes. Pois este ciclo, ele é a fonte de nossas riquezas, o fundamento de nossas formas de vida e de nossas tradições culturais. Que bonito, gente. Então, eu acho que, às vezes, já que não tinha pode ser autoridade de nenhum canto, ninguém fala disso. Mas já a nossa população mais simples estava unida e transformaram o limpar a área que eles usavam nesta aliança dos povos da mata. Como é que também nas nossas cidades podem construir uma cidade, mas sem destruir aquilo que Deus para toda a humanidade, a riqueza, a biodiversidade. É as diferenças que nos enriquecem e não nos empobrecem. Senão, voltaremos novamente a ser uma colônia que produz só para exportar. Então, adeus, colônia. Sonhamos um mundo onde o que vale é a dignidade das várias pessoas, da riqueza da nossa natureza, e encontrar um método de viver, não que dá muito dinheiro,
mas dá a satisfação de conviver nas diferenças, amando e servindo como Jesus nos quer. Obrigado a vocês dois, obrigado sobretudo à paróquia que nos hospeda, né? E vamos dizer, olha, lançamos esta semente, e se vocês quiserem, podemos sentar, rever um pouco mais devagar estes problemas, e ver um pouco como é que podemos ajudar. Não esperamos as leis que vêm de Brasília, por favor. Por favor. Obrigado, Padre Chepe, um apaixonado pelo Acre, pelo Brasil e pela Igreja. Nosso muito obrigado a você pela sua contribuição. Obrigado à nossa equipe de campanha, o Cláudio, a Elisângela, Porfírio e Sheila, que nos bastidores trabalharam para que esse evento acontecesse. Muito obrigado a você que nos acompanha, que nos acompanhou até aqui. Celinha, de Juiz de Fora, pediu que a gente publicasse a oração de Francisco de Assis. Celinha, essa oração você pode procurar na internet, eu posso te passar depois. Mas é só procurar Cântico dos Cânticos Francisco de Assis, você vai ter ela em vídeo, vai ter ela em mensagem, em poesia. É, de fato, fantástica. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. E eu quero terminar com a última oração da encíclica Papa Francisco da Igreja, ou da Igreja e do Papa Francisco. Com todas as vossas criaturas que saíram da vossa mão poderosa, são vossas e estão repletas de vossa presença e da vossa ternura. Louvado sejais, Filho de Deus, Jesus. Por vós foram criadas todas as coisas. Fostes formado no seio materno de Maria. Fizeste-vos parte desta terra e contemplaste este mundo com olhos humanos. Hoje, estais vivo em cada criatura com a vossa glória de ressuscitado. Louvado sejais, Espírito Santo, que com a vossa luz guiais este mundo para o amor do Pai e acompanhais o gemido da criação. Vós viveis também nos nossos corações, a fim de nos impelir para o bem. Louvados sejais, Senhor Deus, uno, trino, comunidade estupenda de amor infinito. Ensinai-nos a contemplar-vos na beleza do universo, onde tudo nos fala de vós. Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que criastes. Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe. Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo, como instrumentos de vosso carinho por todos os seres da terra, porque nenhum deles sequer é esquecido de vós. Iluminai, Senhor, os donos do poder e do dinheiro, para que não caiam no pecado da indiferença, amem o bem comum e promovam os fracos, e cuidem deste mundo que habitamos. Os pobres e a terra estão bradando: Senhor, tomai-nos sob o vosso poder e a vossa luz, para proteger cada vida, para preparar um futuro melhor, para que venha o vosso reino de justiça, de paz, amor e beleza. Louvados sejais. Amém.
Uma santa noite a todos. Muito obrigado pela vossa companhia. Boa noite, Padre Luiz Sepp. Boa noite. Boa noite, Ângelo. Boa noite, Fábio. E até a próxima, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Obrigado.